Oi, alunos, tudo bem? Começando mais uma aula, a continuação aí dos livros históricos, os teocráticos, né? Que são Josué, Juízes e Ruth. Agora a gente vai estudar Ruth. No último vídeo que eu gravei foi Juízes. Então, se você não viu a aula de Juízes, vai lá ver a aula de Juízes, que Ruth se encaixa dentro da história de Juízes. Ela acontece ali dentro da história de Juízes, entre Gideão, entre Jefeté ali, não sabe certo quando aconteceu. Mas se encaixa ali nesse período ali da época de Juízes. Tanto que no começo do livro já fala, ó, quer ver? Vamos abrir lá em Ruth. Fala assim: nos dias que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Já fala, num dia que os juízes julgavam. Então a gente já encaixa Ruth nesse período. Ruth é o nosso parente resgatador. Jesus é visto como nosso parente resgatador. Jesus é a redenção. Ele é a nossa redenção. Ele é visto nesse livro como redenção. Tanto que a palavra redenção aparece 23 vezes no livro. Ela aparece bastante vezes no livro. É um livro pequeno, é um livro rápido, é um livro dinâmico de se ler. Eu estava lendo, eu gosto de ler em voz alta para gravar e tal. E eu li em 12, 15 minutos em voz alta, normal. Ele tem 4 capítulos, 85 versículos, é bem rápido de ler. Ele não é uma coisa, um livro muito grande, como a gente fez Juízes, que é um livro de 21 capítulos. É um dos livros da Bíblia, é um dos 2 livros da Bíblia, somente tem 2 livros da Bíblia que o personagem principal é uma mulher. É Ruth e Esther, os 2 livros da Bíblia, que a gente vai ver Esther mais pra frente só. É os 2 principais livros que os personagens principais é uma mulher. A gente viu várias mulheres na Bíblia que é bem importante e não tem um livro só para elas. Mas Ruth e Esther são tão especiais que só tem um livro só falando da história delas e é incrível. Ela era uma moabita, como a gente sabe, moabita é descendente de Ló. Ló, quando a gente viu lá atrás, era aquela que as 2 filhas teve que se deitar com ele para ele continuar a descendência dele, senão ia morrer ali, eles estavam na caverna e ia morrer. E nisso a gente vai ver Ruth. Vamos lá, vamos começar a Ruth então. Igual, no versículo 1 já vai falar, não é a primeira coisa, não se fala aqui de Ruth. Primeiro versículo não vai falar de Ruth. Ruth vai ser só mencionada, vamos falar assim, quando eles se casaram, no versículo 4. Então, fala assim: nos dias que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e o homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. A gente vai ver que que todos os nomes no livro de Ruth, igual toda a Bíblia, a gente sabe que tem um significado. Igual, Elimeleque é meu Deus, é rei. Então, é importante saber o significado dos nomes, sabe? Porque a gente vai ver o que aconteceu com os filhos dele. Então ele pegou as coisas dele, saiu de Belém. Belém significa casa do pão. Quando eu estava tendo aula na época, a professora, a pastora Cláudia, falou a casa do pão que não tinha pão. Então não tinha acabado, havia fome em Israel. Então eles resolveram pegar as suas coisas e irem morar em Moabe, ir para uma cidade de Moabe. Nisso ele levou os filhos dele. Passou-se um tempo, Elimeleque morre e Noemi fica com seus 2 filhos, que é Quilion e Malom. E os 2 se casaram lá, casaram com 2 moabitas. Quilion se casa com Ruth. Ao contrário. Quilion casa com Orfa e Malom casa com Ruth. Então é o contrário. Os 2 casam com as 2 moabitas, passam-se 10 anos, os 2 também morrem. Olha só, como eu falei o nome dos 2. Olha o significado do nome dos 2. Malom é adoentado e Quilion é ruína acabada. Olha só o nome que tem
olha isso. Os dois provavelmente morreram jovens, porque passaram-se 10 anos, eles foram para lá, Elimeleque morre, eles casam, os filhos casam, os dois morrem também. Então eles não eram velhos. E aconteceu que Noemi resolve voltar para Belém, e fica sabendo que lá que Deus abençoa aquela terra novamente e volta para lá e fica lá em Belém. E suas noras resolvem ir junto. Ela fala assim, não, a gente não vai deixar você, a gente não quer deixar você. E ela começa a usar alguns argumentos para elas não irem. Fala assim, gente, não, vocês não podem vir comigo. Vocês não podem voltar para suas terras. Eu libero vocês. Foram bem gentis, foram amorosas comigo por ter passado esse momento difícil comigo. Mas vocês podem voltar para sua casa. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. Mas as duas choram, falam não, Noemi, o significado de Noemi é agradável. Olha só que legal. Então elas amavam Noemi, as duas amavam Noemi, tanto que se não amassem ela, tinham largado ela e tinham ido embora. Nisso elas começam a conversar, elas começam um debate. Elas falam assim, não, Noemi, a gente vai continuar com você. Noemi, não pode, eu sou uma viúva, não tenho nada para oferecer para vocês. Aí fala, mesmo se eu casasse hoje à noite e tivesse um filho, eu já sou velha, mas se eu tivesse um filho, vocês iriam esperar ele crescer para depois casar com eles? E Noemi acha que Deus foi contra ela, acha que Deus está contra ela, tanto que no versículo 13 fala assim, no finalzinho, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim, porque ela achava que Deus tinha matado os dois filhos, o marido dela, e tinha deixado ela sem ninguém. E continuou as noras dela, uma das noras, a órfã, fala assim, tudo bem, então eu vou voltar para minha casa. Mas mal sabe Noemi que Deus estava por trás daquilo, porque tinha dado Ruth para ela. Ruth era uma amiga, que significa amiga, significa companheira. Então tinha dado Ruth para ela e não era por acaso, mas ela só vai entender isso no final, e a gente vai entender isso também no final do livro também. A gente pensa que Noemi foi muito... Ela acha que Deus culpou Deus por algumas coisas, sabe? E nisso aconteceu que Orfa volta para casa e Ruth continua com ela. Mas aí, aí vocês podem até se perguntar. Uma coisa que eu perguntava também, mas depois eu fui estudar e fui ver. Deus não gostava que Deus falava, era uma lei não casar com outras mulheres de outras tribos. Então você fala assim, Gerson, então Ruth e Orfa não casou com os dois meninos, e como que Deus ia abençoar Ruth se ela não era da tribo de Israel? Acontece que não foi Ruth e Orfa que foi para casa, foi lá para Israel casar com eles. Ruth e Orfa estavam na terra delas, elas não estavam em nenhuma terra de Israel, que era pertencia a Israel, elas estavam na casa delas, e eles vieram até elas e elas casaram. Orfa voltou para sua terra, voltou a adorar os seus deuses, voltou lá para tudo, e Ruth quis permanecer. E aqui a gente vai ver uma confissão de Ruth a Noemi, um amor especial, um carinho especial que ela tinha por Noemi, e uma confissão confessando a Deus mesmo, que é o Senhor de todos, que é no versículo 16, olha só. Não insiste para que eu deixe, nem me obriga a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e aonde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Olha só, ela está confessando que o Deus dela, o Deus deles é o Deus dela agora. Onde quer que você morrer, morrerei eu e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Então ela falando, ó, o exemplo que ela deu para elas, provavelmente, de Deus estava com elas. Ela confessou Deus aqui. Então a gente já vê a redenção, a gente vê Deus, Jesus aqui já nesse livro, assim, nosso parente resgatador. Ruth já confessando a Deus. Ruth não era da tribo de Israel. A gente já vê o evangelho, o
amor de Deus chegando já em outros povos. E aconteceu que eles aceitaram, foram para Belém, chegando em Belém, o pessoal falou, Noemi voltou, eles eram conhecidos lá provavelmente, Noemi voltou, está aí na cidade. Aí ela vira e fala, não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Mara significa amargura, o significado de Mara. Aqui ela falando que o Todo-Poderoso, e colocando a culpa em Deus, falando que Deus é culpado por toda a amargura que ela está passando, mas as coisas vão mudar. E fala, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu. Fala assim, ela achando que Deus estava afligindo ela. E acaba o capítulo 1, as duas chegando em Belém na época da colheita, na época que ia começar a colheita. E o capítulo 2 já começa assim, Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Naquela época tinha uma lei, também, a gente sabe que é muitas leis, né? Mas tinha uma lei que chamava Lei da Respinga. O que é Lei da Respinga? Lei da Respinga acontece que na época, Ruth já chegou lá, Noemi era velha, então Ruth falou, a gente tem que se alimentar. Então ela foi para alguma fazenda, algum lugar, estava na época da colheita, e essa lei da respinga, o que permite? Que todo alimento, toda espiga, qualquer fruta que cai no chão na época da colheita, qualquer coisa que cai no chão, tem que deixar para os pobres pegarem. Então os pobres iam passando e ia pegando o que caía no chão. Eles podiam pegar o que estava no pé, mas o que estava no chão eles tinham que deixar para os pobres apanharem. Então Ruth saiu e foi para buscar, pegar ela tinha essa lei, então ela podia fazer isso. E no começo agora a gente viu que tinha um parente. A gente vai ver duas coisas aqui, duas leis também aqui, que é o parente resgatador e o parente e a família do descalçado. A gente vai entender essas coisas um pouquinho mais para frente, eu explico para vocês. Então ela, no versículo 3, ela se foi e chegou no campo e apanhava espiga atrás dos ceifeiros. Então os ceifeiros iam pegando as espigas e o que caía no chão ela ia pegando. Por casualidade, entrou num campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Olha como que deu, casualidade, né? Foi sem querer que ela foi para a terra de Boaz. Deus mandou ela para a terra de Boaz, era um dos poucos que tinha mais um que era parente de Elimeleque. Então, por casualidade, ela foi para lá. E aqui foi, igual eu esqueci de falar, aqui vai ser onde Boaz e Ruth vão se conhecer, né? Por causa ela estava lá recolhendo. Boaz, por casualidade, vai para sua fazenda. Ele estava em Belém, ela falou, vou dar uma ida lá na fazenda para ver como que tá as coisas e tal. E Boaz vê Ruth pegando as coisas e ele pergunta, de quem é essa moça? Aí o pessoal fala, essa moça aí é nora da Noemi, que chegou da cidade, voltou e tal, é nora dela, as duas são viúvas e tal. Então Boaz começa a ser uma pessoa gentil com Ruth, ele começa a ver que Ruth é diferente. E falava assim, você não precisa ir mais para outro campo, você pode ficar aqui, que aqui eu já falei com todo mundo, com meus chefes aqui, que eles vão ser bondosos com você. Aí ela pergunta, por que o senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? Ela não está me entendendo, né? Porque, eu sou uma estrangeira e você está me favorecendo, sendo que a lei não permite. Aí Boaz fala, já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. E o Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Olha só, o refúgio, nosso Senhor, nosso refúgio. Então, aqui Deus estava favorecendo Ruth, porque ela foi bondosa com uma serva dele. E tem uma frase que fala assim, para Deus a gente nunca perde em dar, né? Deus nunca deixa, ele sempre vai recompensar você de alguma forma. Não estou falando questão, se der dinheiro você vai receber dinheiro, não.
Deus vai recompensar você de alguma forma. Você tem que honrar seus pais. Aqui ela está honrando a sogra dela. Ela honrou a sogra dela de todo tipo e Deus está recompensando ela, mesmo ela sendo uma estrangeira. Boaz responde aqui, fala assim, mesmo você sendo uma estrangeira, Deus, se você fez o bem, e Deus está pagando o bem por você, né? Só por causa de você ser uma estrangeira, que a gente não vai fazer o bem. Então ele fala que o Senhor pague pelo bem que você fez, porque continuou com a sua sogra, não abandonou no momento ruim. Muitas pessoas, às vezes, no momento ruim, deixam de lado e abandonam. E ele começa sendo bom com ela chama ela para comer com eles e começa e fala assim, ó, pode ficar aí, pode ficar tranquila que você vai ser uma das minhas servas agora. E nisso ele comeu, sentou com eles, comeu com eles lá até ficar satisfeita e voltou para casa. Olha só o quanto que ela colheu nesse dia. Depois debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Olha só o tanto de coisa que essa mulher pegou na colheita. É muita coisa. E chegou em casa com esses 20 litros de cevada e tal. E Noemi falou, onde você foi que tem tanta coisa assim que... Quem foi tão generoso com você? Quem foi que foi tão bom com você assim? Ela fala assim, o Boaz é um homem, é para quem eu trabalhei hoje. Aí Noemi fala, sim, Boaz. Aí ela lembra, mas esse homem é nosso parente chegado, é um dos nossos resgatadores. O que acontece, resgatadores? Um parente resgatador é quando ele tem direito de comprar aquela terra e tem direito também de vamos supor assim, ela perdeu, como Elimeleque morreu, era um dos parentes resgatadores, ele poderia comprar a terra dela, entendeu? Eles poderiam comprar a terra dela, não era qualquer um que podia vender a terra, senão ia ser tudo bagunçado, imagina. Igual eu falei, cada terra tinha suas tribos, então ele era um parente resgatador, então ela podia comprar a terra. Ele fala assim, ele é um parente resgatador. Então Noemi já estava pensando, porque Ruth provavelmente não conhecia as leis. Ruth era uma estrangeira e Noemi sabia das leis, então passava para Ruth. Aí vem aí vem o capítulo 3. Como Noemi sabia das leis, fala assim, olha só, vamos fazer o seguinte. Acabou a colheita, passou-se a colheita, acabou, eles colheram, passaram o tempo lá colhendo, passou. Aí Noemi fala assim, Ruth, se arruma, veste sua melhor roupa, passa o perfume e se arruma toda. E vai para onde o Boaz está. O Boaz estava lá na fazenda, estava na eira lá, estava terminando de fazer. Porque o que eles faziam? Naquela época, depois da colheita, eles faziam um banquete para comemorar entre os homens. Só entre os homens. A mulher não tinha naquele meio lá, as esposas não tinham. Boaz também era solteiro, tá, gente? Boaz não era casado. Era um homem mais velho, mas solteiro. Então ela fala assim, vai até lá, você vai chegar lá e vai descobrir o pé dele e vai deitar nos pés dele. Muita gente pensa que ela foi lá, eu estava pensando outra coisa, pensando que vai dar em cima dele. Não, que isso? Era uma lei que ela ia botar em prática agora. Ela chega de noite, da meia-noite mais ou menos, ela chega, descobre os pés dele e deita nos pés dele, não deita na cama com ele, deita somente nos pés dele e fica ali. Ele acorda, ele leva um susto e fala, quem que está aí? Ela fala, Ruth, Ruth. Aí ele lembra, porque ele também é da tribo de Israel, de Israel, e sabe da lei. Essa lei é o que? A família dos descalçados. O que acontece com essas famílias dos descalçados? Não é a lei que chama família de descalçado, é uma lei que quando, um exemplo, eu tenho um irmão, o irmão meu faleceu, ele era casado, só que ele não teve filhos. Então, para permanecer a linhagem dele, eu tinha que resgatar a mulher dele, entendeu? Eu tinha que trazer ela para ser como minha mulher, para a linhagem dele continuar, para não morrer a linhagem dele, para não acabar. E quem não fizer isso, se não fosse eu tinha que ser algum parente próximo, se não tivesse irmão, eu tinha que ser o primo, não sei, tinha que resgatar. Se a mulher chegava e falava assim, esse é o meu parente próximo, você tem que me resgatar. E acontece que se você não resgatasse, se não fizesse isso, ela tinha que
ela pegava, tirava o calçado e cuspia na sua cara. Isso aí tá em Levítico, fala isso. Levítico, não, Deuteronômio fala isso. E aquela família ia ser conhecida como a família dos descalçados porque não respeitou a lei de continuar, tipo, você não quer continuar com a descendência do seu irmão, você está fazendo a lei, e isso então era como se conhecida a família dos descalçados. Então Ruth bota aquilo em prática, fala assim, vou fazer aqui e vou tentar fazer isso com ele. Então a Ruth faz isso e pede, estenda sua capa sobre a sua serva, porque o Senhor é um resgatador, ela fala. Porque quando ele pergunta, quem é você? Ele falou, sou Ruth, a sua serva. Ele fala, estenda sua capa, porque você é um resgatador. Isso é no capítulo 3, tá, gente? Ele fala assim, tudo bem. Você não foi procurar um homem rico, um homem jovem para você veio me procurar. Aí ele fala uma coisa muito bonita. Olha só, e agora minha filha, no versículo 11, grifa esse versículo aí, não tenha medo, tudo que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Olha só, todo o povo da cidade sabia que ela era uma mulher virtuosa, quem achará? Igual no livro de Provérbios, capítulo 31, fala da mulher virtuosa, e fala também em Provérbios, fala assim, do pai, bens e casa vem do pai, mas uma mulher virtuosa somente vem do Senhor. Falam assim, então ela era uma mulher virtuosa, era conhecida na cidade, então ela era uma mulher que se destacava. Aí no versículo 12, sim, é verdade que eu sou um resgatador, mas ainda há outro resgatador que é parente mais chegado do que eu, então tinha que ser um parente mais chegado, como eu falei, se eu fosse irmão, mas eu tinha que resgatar ela. Ou se tivesse vários irmãos, o irmão mais velho tinha que resgatar a esposa, entendeu? Então ele fica ali, ele fala, não, se o outro não quiser, eu vou querer. Fechado? É fechado. Então passou a noite, ela foi embora para casa, contou para Noemi, e no capítulo 4, último capítulo, olha só o que Boaz fez, hein? Boaz queria ela, Boaz viu que ela era uma mulher virtuosa, viu que ela era diferente. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador que Boaz havia falado ia passando. Então ele chamou, ele foi para a cidade, sentou e falou, vou ficar sentado aqui e vou ficar esperando esse cara passar. Porque não podia resgatar se o mais próximo não quisesse, entendeu? Então ele sentou ali e ficou esperando. E passou. Então o rapaz que ele tinha falado passou e falou, ô fulano, olha só, chega até aqui e sente-se. E chegou, sentou e chamou 10 homens, anciões, os homens mais velhos da cidade, para sentar ali. E eles começaram a negociar. Eles começaram a conversar. Ele jogou assim o verde, assim, falou assim, você viu que Noemi voltou para a cidade e que Elimeleque, nosso parente, tal, tá aí, tem as terras. E fala assim, tem as terras dele, você ficou sabendo que ela voltou, tal, e a gente, você é o parente resgatador mais próximo, você não vai querer resgatar nada não, você não vai querer ficar com nada, resgatar essa terra? Porque ele fala assim, porque não há outro que possa resgatá-las, a não ser você, e depois de você, eu. Não há outros, só é nós dois, depois é você e depois eu. Aí o cara responde, as terras? Então eu quero as terras. Então ele diz, eu vou resgatar essas terras. Aí vem Boaz e joga e fala assim, mas porém tem uma coisinha. No dia que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá que receber Ruth, a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então tinha duas leis que ele ia ter que cumprir. Ele ia resgatar as terras, mas também ele tinha que casar com Ruth para não deixar a descendência morrer. Então ele tinha que cumprir isso aí também, não era só resgatar as terras, eu quero. Ele fala assim, aí o Boaz fala, mas tem Noemi e tem Ruth, mas Ruth você vai ter para continuar a descendência dela, você sabe disso, né? Ele fala, neste caso, não poderei fazer o resgate para não prejudicar minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque não
poderei fazer. Ele muda de ideia quando ele fica sabendo que Noemi e Ruth vêm junto no pacote e fala, não, eu não quero mais, eu pensei que era só as terras. E nisso antigamente o que eles faziam? Para fechar o acordo. Hoje em dia a gente aperta as mãos e tal. Naqueles dias um tirava a sandália e dava pro outro. Ah, toma aqui, me entregava a sandália pro outro para fechar. Os anciãos estavam ali e eles fechavam o acordo assim. Então Boaz negociou e viu e resgatou resgatou tudo. Fecharam o acordo, os anciões viram. E disseram a Boaz, olha que bonito que disseram a Boaz, ó, que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, que é Ruth, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. Olha que lindo eles estavam falando, que Deus possa fazer a mesma coisa, que igual fez com Raquel e Lia, entrando para a família. E no último para fechar, Ruth vai casar com Boaz, e nisso passou a ser sua mulher e teve um filho que é Obed. Olha só como as coisas viraram e como Noemi falou assim, Deus só me castigava, Deus só queria o meu mal. Aí as mulheres disseram a Noemi, ó, no versículo 12, bendito seja o Senhor que não deixou hoje de dar um neto que será o seu resgatador que continuará sua descendência. Nele você terá a renovação da vida e o consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, ou te amava ela de um jeito bem legal, assim, bem diferente, sabe? Eu acho que a Ruth achava ela como uma mãe para ela, sabe? O deu à luz e para você ela é melhor do que 7 filhos. Olha só o que as mulheres falaram com Noemi, ó. Você reclamava tanto, mas Deus deu uma mulher, uma Ruth para você, que é melhor do que você ter 7 filhos. É incrível, assim, e tudo tinha um propósito. Tudo tinha um propósito. Ó, Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. E as vizinhas lhe deram o nome dizendo, nasceu um filho para Noemi. E o chamaram de Obed. Obed significa servo, tá, gente? E veio a ser pai de Jessé e pai de Davi, olha só. Então, a gente pegar assim, e Boaz, ele era filho de Raabe. Ele era de Raabe. Raabe a gente sabe de filho de Raabe, ele era descendente de Raabe. E a gente sabe que naquela época não é filho de Raabe, tá, gente? É descendente da descendência de Raabe. Naquela época quando Josué mandou os espias lá para ver a cidade, Raabe ajudou eles. Raabe também entra na descendência do Messias, né, de Jesus. E agora a gente vê também Raabe não era de Israel. E agora a gente vê a parte também da mãe. Vou falar assim, as duas partes da família agora não era 100% de Israel, porque a outra parte, que era Ruth, era moabita. Então e teve Obed, e Obed foi pai de Jessé, e Jessé foi pai de Davi. Então a descendência do Senhor, a descendência de Jesus, vamos falar, teve pessoas que não eram de Israel, mas eram pessoas que amavam a Deus, que serviam a Deus, e a graça do Senhor já estava alcançando desde o começo aqui, a graça de Jesus já estava alcançando essas pessoas, tanto que essas pessoas entraram para a descendência, entraram para a linhagem de Jesus, mesmo não sendo um hebreu ou judeu, mesmo não sendo, e entrou para uma linhagem real também. E isso é bem bonito, sabe? Que a gente vê mesmo Jesus chegando a todos. E fechou e fala sobre isso, sobre Ruth. Esse é o livro de Ruth, um livro lindo, muito bonito mesmo. É um livro que marcou muito quando eu tive a aula. Espero ter marcado vocês também. Gente, é isso. Essa é a aula de Ruth. Agora a gente vai entrar para os livros monárquicos, que é 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, que agora vamos ter um rei. Vamos ter um rei na nação de Israel. Porque naquela época não existia rei. Cada um fazia o que vinha na sua mente.
e a gente fecha os teocráticos assim. Vamos fazer uma oração para a gente terminar, para Deus abençoar cada um de nós nesse estudo. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma vez estar estudando esse livro maravilhoso que o Senhor nos deu, Pai, esse livro de Ruth que nos ensina tanto, que o Senhor que mostra a sua graça, a sua redenção, Pai. Muito obrigado, que o Senhor possa abençoar cada um de nós, continuar nos guiando como seguiu Ruth, como seguiu Noemi, para o caminho certo, Pai, como essas mulheres foram grandes mulheres do Senhor, Deus. Muito obrigado por tudo que você tem feito, nos guardado, Deus. Venha na mente de cada um, você possa abrir a mente, dando sabedoria e inteligência para cada um de nós, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Deus. E nós te amamos muito por isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Um grande abraço para vocês. Até a próxima.